Diabetes é uma doença super importante. Aqui no Brasil, por exemplo, nós nos situamos aproximadamente no quinto lugar do mundo. É um lugar de honra que eu não gostaria de fazer parte. Tá? Então, o diabetes, ele tem uma base genética bastante forte, mas que não necessariamente. Entendeu? E que tem uma outra base também muito importante, é o estresse do dia a dia. Então, o que acontece? Libera muitos hormônios, e esses hormônios eles vão destruindo o quê? Os receptores de insulina. E destrói também outros receptores também, de tireoide, receptores de hormônios sexuais. E tem várias outras que são comportamentais. A pessoa gosta muito de comer doce, começar a comer só coisa que realmente entope as artérias, entendeu? O cara que tem a apneia do sono, por exemplo, é um negócio extremamente perigoso, porque quando ele está com a apneia do sono, ele está com risco de dano cerebral. Aí o teu corpo, para te salvar, libera uma série de hormônios que vão bombardear com os receptores de insulina. O que é o receptor de insulina? A insulina, você sabe que é o hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a função de ir lá e cutucar o receptor para ele poder funcionar. O que é que ele faz? Ele pega a glicose, transforma em energia. E isso é super importante no corpo inteiro. Sem energia, você para. Tá? Tem uma série de doenças que elas matam você sem você saber. Entendeu? Porque a pessoa está com, por exemplo, com a glicose alta e não sabe que está com glicose alta. Acontece o seguinte, se por acaso, nos dias que vão passando, se a pessoa não controlar, ele lá na frente, ele começa a ficar assim meio fraquinho, mas só fraquinho só. Assim, meio com cansaço, querendo dormir. Então não é essa coisa que subiu e a pessoa passa mal na hora. Não, tem uma consequência. Agora eu vou te falar aqui um negócio importante aqui. Isso aqui é importante para você falar para todo mundo aí. Vamos lá. Todo mundo tem que falar, tem que saber isso aí. Isso é a coisa mais importante. Glicose baixa. A glicose baixa mata você em 2 horas. 2 horas. Aí você fala, mas que glicose baixa? Como é que a glicose baixa? É o remédio. Tem remédio que baixa a glicose. A insulina, por exemplo, que é um dos tratamentos, ela baixa a glicose, entendeu? Por essa razão, inclusive, você tomar insulina à noite é um negócio que tem que ser na mão do médico direitinho para saber se pode tomar insulina à noite. Que você vai morrer dormindo. E ela pode baixar. O normal não é 70 para cima? Sim. Então, o sujeito caiu para 50. Você sabe o que ele sente? Ele sente que a cabeça dele está leve, entendeu? Então, inclusive, é até bom você saber se tiver alguém da família, está com aquela cabeça leve, começa a suar frio, entendeu? E começa a perder os sentidos. Se a pessoa souber o que está acontecendo, entendeu? A pessoa já sabe, opa, a minha glicose caiu. Por isso que a pessoa que toma insulina, por exemplo, tem que andar na bolsa ou na carteira uns 3, 4 pacotinhos de glicose, de açúcar. De açúcar. É açúcar. Os médicos mandam comprar balinha, não, é açúcar. Tá? Botar debaixo da língua, o que acontece? O cara está com 50, sobe assim em questão de alguns minutos, sobe para 80, salvou a pessoa ia morrer. Entendi. Não, a pessoa morre entre 1 e 2 horas. É uma coisa que todo mundo tinha que saber. Isso tem que ser domínio público. O que acontece? Ninguém quase sabe disso. Não, geralmente não é informado, entendeu? É uma informação meio de pequena. Olha o seguinte, o ideal de glicose, o ideal de glicemia é você girar entre 100 e 200. Aí você vai falar, mas 200, pessoal, 180 não é diabético? É. Mas acontece o seguinte, deixa eu te falar aqui então. A partir de 195, mais ou menos para cima, existe a ativação de um sistema metabólico que é alternativo e que passa a funcionar daí para frente. Então, botar 200 para facilitar. A partir de 200, começa então a ativar esse sistema shunt das pentoses. Olha o nomezinho bonitinho em inglês, né? Shunt das pentoses.
Então, a partir daí, essa glicose começa a ser transformada em quê? Num álcool. Transformado num álcool. Já ouviu falar nisso? Ninguém fala. Chama sorbitol. Esse álcool chama sorbitol. Esse sorbitol é um álcool que não modifica o sistema, a pessoa não fica de fogo, não altera o comportamento, não altera nada, mas esse álcool, à medida que ele vai subindo, você está, por exemplo, com 350, já subiu bastante o nível de sorbitol. Ele começa a danificar o nervos, danifica a parte exterior do nervo, chama bainha de mielina. E a pessoa começa, com o passar do tempo, começa a perder a sensibilidade, principalmente nas pernas, nos pés. Se você falar com qualquer diabético, ele diz o seguinte, parece que eu estou vestindo uma meia. Sim. Entendeu? E a mão também começa a perder a sensibilidade e, às vezes, o cara está fumando um cigarro, ele não percebe que está esquentando. Falta de sensibilidade. O dedo dele fica preto. Então, porque todo dia ele queima um pouquinho, entendeu? Caramba. Bom, isso é uma coisa. Esse sorbitol, além de danificar os nervos todos, entendeu? Danifica também o nervo lá do dito cujo, e o dito cujo passa a não funcionar. Entendi. Entendeu? Então, essa é uma das causas da impotência de pacientes com diabetes. Por isso que nós temos que tratar essa parte aí, e nesse caso a vitamina B12 é muito importante para fazer a reconstituição da bainha de mielina. Agora tem outras coisas também. Outra coisa grave também é o seguinte, esse sorbitol, ele danifica a parte interna dos vasos. Então, se você imaginar que o vaso é um tubo, então a parte interna do vaso é lesada. Então, o colesterol que a gente acha que é um bandido, não é bandido. Ele é uma massa de reconstituição. Ele vai lá e reconstitui a parte interna do vaso. Aí, amanhã, de novo, existe elevação do sorbitol, danifica de novo. Aí, de novo, o colesterol vai lá e arruma tudo de novo. E nessa de arruma, destrói, o que é que acontece? Danifica todos os vasos do corpo. Entendi. Então, a pessoa perde visão gradativamente. Daí é onde vem essa perda de visão que o pessoal fala. Entendeu? E outra coisa é o seguinte, problema de coração, de vaso do coração, de coronária, tudo mais, de vaso renal, por isso que o diabético perde a função renal, entendeu? E assim por diante. E perde os dedos do pé também. Entendeu? O pé diabético, né, que o pessoal fala. Doutor, qual a melhor forma para evitar o diabetes? É uma razão para você tomar duplo cuidado. Então, como é que você faz? Primeira coisa é manter alimentação saudável, usando preferencialmente frutas, usando verduras, entendeu? Reduzindo o arroz. Por que o arroz? Porque o arroz é a glicose purinha, entendeu? Perguntar mais uma lenda. Certo. A tal da cerveja é lenda ou é verdade? Para diabetes, diz que é um veneno a cerveja. Mais ou menos, não é tão não. O arroz é pior. O arroz é pior? O arroz é pior. Entendeu? Macarrão também é pior? É ruim? O macarrão não tanto, mas o arroz é glicose pura. Entendi. É pura. Aí e feijão. Feijão é um alimento que, se você comer só feijão na vida, não precisa comer mais nada. Então, esse tipo de coisa é super importante. É o tipo de alimentação que a pessoa tem. Não deixar ficar obeso, não deixar ficar sobrepeso, entendeu? Então, com isso aí, então, você vai diminuir bastante. Outra coisa, exercício físico. É uma coisa super importante, porque ela ativa uma série de fatores orgânicos que são protetores contra diabético. Olha que coisa de louco. Então, uma das formas saudáveis para emagrecer, exercício físico, controlar a comida, a alimentação, como é que é? Isso, Isso ajuda também para quem é diabético a ter o seu controle. Você volta atrás, entendeu? Tem cura a diabetes, doutor? Não tem cura, atualmente não tem cura, entendeu? Mas você reduz o impacto dela. Tem tratamentos que são relativamente eficientes. Deixa eu te contar só, então, algumas coisas. Então. Você sabe muito bem que o governo federal fez aí
essa farmácia popular, né? Que eu achei uma coisa muito interessante, né? Porque você, para diabetes, para hipertensão e para asma, que são três doenças, né? Que são graves e são muito frequentes, né? E atinge um grande número, né, da população? Muita gente é atingida por isso aí. Então, os remédios principais estão lá. Tá? Então, por exemplo, no caso do diabetes, tá? O diabetes, o remédio mais importante são as biguanidas, são a metformina. Metformina, glifage, tá? Que é a mesma coisa. Né? Como é que ele funciona? Olha só como é que ele funciona. Ele funciona reativando os receptores de insulina. É uma coisa super importante, é a coisa mais importante. Mesmo que você esteja tomando insulina injetável, você tem que reativar o receptor, senão não funciona. Então, é um remédio super importante. A metformina, o glifage, que é a mesma coisa. Entendeu? É um remédio que não provoca hipoglicemia. Olha essa coisa importante. Não provoca hipoglicemia. Entendeu? Que nem a insulina provoca. Tá? Agora, tem outro grupo também de remédios que são muito bons também. Esses provocam hipoglicemia, porque ele age como se fosse ingestão de insulina. Age como se fosse ingestão de insulina, entendeu? E esses medicamentos? Quem é diabético, ele tem acesso gratuito aí no SUS? É tudo gratuito, entendeu? Tudo gratuito, você pega na farmácia popular, entendeu?